Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo por Marcelo Santos, jornalista profissional. Isso aí, gente, hoje, né, aqui na nossa quinta-feira brabeira, né, dia 5 de julho de 2018, uma certa piada, né, mas uma metáfora, né, do jornalismo que diz o seguinte: se o cão que abana o rabo, né, for tratado como notícia, certamente não vai despertar nenhuma curiosidade ou interesse, né? A não ser numa filmagem, num vídeo ou até numa foto, né? Que não vai dar, obviamente, para evidenciar isso. Agora, se um cão, não é? Ou o rabo balançar, não é? Abanar o cão, aí sim será uma notícia, né? Ou seja, tem várias aí que foram tecendo, né? No decorrer do, do jornalismo, né? Sempre para dar exemplos. É um pouco irônico, né? Jocoso, mas é a realidade mesmo do que nós temos, né? E nós hoje, por que a gente fala isso, né? Porque o que é importante e o que não é, né? Dentro da quando a gente aborda uma notícia, né? Quando aborda um acontecimento. E o que nós hoje, em termos de mídias, imprensa, temos visto, é realmente, não é? Às vezes, certas coisas que estão passando, vamos dizer assim, dos limites, né? Do que é interessante e do que não é interessante. E às vezes visando simplesmente o mercado, né? De consumo e etc. Eu digo isso porque você tem acompanhado aí as questões no Brasil raciais, né? Que tem o problema de, além de racismo e o preconceito, portanto virou até lei, não é? E hoje também a homofobia. E hoje é lei o feminicídio, e quem mata um travesti, ele vai estar cometendo um crime contra a mulher também. Porque na hora que ele está ali assumido naquela constituição, não é? Condição de masculino para assumir a missão ou o papel de feminino, não é? E tem outras leis. Só que os meios de comunicação hoje banalizam, não é? E eu digo isso até para o próprio jornalista, né? O próprio é, condutor da notícia, ou o preparador, ou aquele que vai pegar, né? O repórter. Ele não é notícia e não pode virar notícia, não é? Quando um comunicador, um jornalista, enfim, vira notícia, a coisa, né, virou rabo de cachorro. Não é? Então está acontecendo muito isso. Estão banalizando coisas importantes. Não é? Hoje não sou contra, não é? Mas eu vejo assim, qualquer coisa hoje você pega os jornais, né? A internet nem o diga. Estão aí querendo fazer a lei para o fake news, né? Por causa das eleições, principalmente, que se aproximam, né? As notícias falsas. Então, o que acontece? Banaliza temas importantes, né? O racismo, o preconceito, o homossexualismo, o LGBTS, não é? Um cara que dá um beijo, olha, um soldado deu um beijo num outro soldado aí, parece, e foi para as redes sociais, né? Tá aí, virou
o que aconteceu, aliás? Né? Virou um estardalhaço. Ele pediu demissão da PM. Um outro repórter lá na Rússia assumiu um namoro com outro, um belga, né? Não sei, virou notícia. Aí tá lá a outra notícia, arrependido. É um problema, olha só. E aí a gente vai cair, até acontecendo isso até nas vacinas, né? A manchete hoje da Folha de São Paulo está dizendo que de cada 4, né, crianças, olha só, hein? 3, ou seja, 80% quase, né? 80%. Cada 4 crianças, 3 deixaram de fazer todas, não é? Ou de receber todas as vacinas que as crianças devem receber, não é? Contra sarampo, coqueluche, difteria, a SEIB contra a poliomielite e outras. É muito. O que é isso, talvez? Uma questão de geração, não é? Nós tivemos uma geração que passou 21 anos sob a ditadura militar, não é? Que ontem, uma decisão aí judicial, foi condenado o Brasil, depois de 40 e poucos anos, de crime de assassinato contra o Vladimir Herzog, né? Um jornalista da rede de cultura de televisão, né, lá de São Paulo, assassinado e depois foi camuflado como se ele tivesse se suicidado dentro do DOI-CODE, né, dentro do DOPS de São Paulo. Então, essa geração lutou contra uma ditadura militar, lutou pela liberdade, pensou, não é, que com a democracia poderia virar o Brasil num grande país, num país preocupado com sua população, não é? Um país, enfim, com direito a ser um grande país que ele é, não é? Com, além do povo, com tudo quanto ele tem, não é? De água, de rios, de terras, de minérios, de riquezas naturais. Não conseguiu. E hoje nós temos uma geração que está perdida, não é? Que está perdida, desunida, não tem conceitos, não tem esperanças. Jovens que são mentirosos, por incrível que pareça, né? Pessoas que fazem. Eu tenho um exemplo aqui, né? Uma pessoa que trabalha de estagiário no juizado especial, né? Que escreveu que foi sofreu tentativa, né, uma moça chamada aqui Larissa Mendes, por um outro, né, que coordena eles lá, o Enio Patente Silva, que foi ameaçado de agressão física dentro do juizado especial de justiça de Minas Gerais. Você acredita isso? Um jovem que está estudando direito para ser advogado e pode ter até a pretensão de chegar a ser juiz, levantar um falso testemunho dessa natureza, né? E por aí você vai. Hoje não se tem na nossa sociedade, não é, aquele sentimento de compartilhação, né, de pertencimento, de luta para se ter vitória, não é? O que quer se animar é sempre essa classe média, o pessoal comprando carros e isso e aquilo, mas se esquece do principal, né, dos pilares, a educação, a saúde, não é? O saneamento básico. Ninguém luta por isso, não é? A ética dentro das profissões, não é? Então virou o quê? Tá aí, ó. Isso aí vai refletir
numa próxima geração. Não é? Não é essa geração que está aí agora, beleza, vai curtir, vai viver, já está vivendo, mas os seus filhos e até os seus netos é que vão sofrer. Não é? E talvez mais até do que nós que sofremos 21 anos de ditadura, fomos perseguidos, não é? Muitos não tivemos acesso a dentista, né? A médicos, a saúde, a educação, não é? Tivemos subempregos. E isso, o que acontece? Uma geração que vai ser talvez mais dominada do que nós, não é? Porque em outros países isso não está acontecendo. Em outros países a sociedade, não é, tem os seus vê o seu direito, sua constituição, sabe o que ela tem que fazer e sabe o momento histórico, o papel relevante que tem. E vai estar, não é, ou normal ou fortalecida. E o que vai acontecer? Dominância das enfraquecidas. Não é? É isso, ó. Onde você pega um país que tinha erradicado poliomielite, sarampo e etc e tal, apesar que o sarampo também veio da Venezuela agora e tal, e pode aumentar aí com a chegada de pessoas de fora que estão aí na Copa do Mundo. Não é tirando pedra na vidraça não, gente, que isso acontece. Acontece, não é? Olha só, o sistema imunológico ele abaixa por causa de excesso de bebida, por causa do jet lag, né? O efeito de viagem, de fuso horário, não é? Toda uma assimilação de idiomas ou de contato com vários países, alimentação, sono, que às vezes diminui. Então o sistema imunológico ele cai bastante se a pessoa não tiver muito cuidado ou uma saúde muito boa. E para pegar qualquer tipo de infecção e vírus é facinho. E ele vem no aeroporto, vem maritimamente, né, pelos portos e tudo mais. Então há uma grande possibilidade. E isso fica aí, ó, esse nosso problema de geração, né? Que, ó, veja só, você tem 10 pessoas, 10 crianças. Qual o motivo de 8 crianças não terem sido vacinadas? Ou uma recebeu uma vacina disso, outra recebeu uma vacina daquilo, não completou. Tem alguma coisa errada. Onde o sistema público de saúde, né? O SUS, Ministério de Saúde Municipal, Estadual, então tem que ser corrigido. E tem que começar aquele velho ditado, né? Até no o consumidor perde a razão, né? É meio estranho isso, porque falam assim para você, se não te mandam uma conta para você pagar e você não paga, você é o culpado, porque você tinha que ir atrás de quem você deve para pagar a sua dívida. Absurdo, não é? Mas você ouve isso dentro da justiça, não é mesmo? Então, vamos aplicar isso a nós, né? Nós não somos os culpados, não somos o ser humano, a mãe, o pai, o bode expiatório aí da criança não ter sido vacinada. Mas vamos provocar pelo menos as autoridades sanitárias, né? Levar nossos filhos aos postos de saúde e cobrar deles, ó. Eu quero colocar a caderneta do meu filho aí em dia com todas as vacinas.
Então, é por aí, não é? Gente, eu falei aqui do Vladimir Herzog, eu quero só ressaltar aqui para vocês, Vladimir Herzog, ele foi um jornalista, é, ele trabalhava como jornalista na TV Cultura do estado de São Paulo, ele era diretor, não é? E por 2 vezes ele foi convidado a depor no DOPS, em São Paulo. E ele foi as 2 vezes espontaneamente, né? Inclusive na última vez, que ele não voltou mais, seus colegas relutaram em deixá-lo ir e tal. Ele falou: não, eu vou porque eu não tenho nada a temer. Ele não tinha envolvimento com guerrilha e tudo. Ele podia ser simpatizante ao Partido Comunista, aos partidos de esquerda, movimentos, como todo jornalista, intelectual, sociólogo, pessoas que do mundo da comunicação, das leis e tudo, tem, não é? Seu direito de ler, mas como numa ditadura esse direito é suprimido, não é? Resolveram interrogá-lo porque queria saber se ele era de uma célula, se ele era dirigente comunista, né? Porque na época existia o comunismo, União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, né? E os Estados Unidos e a tal Guerra Fria, que dividiram na Segunda Guerra Mundial, né? Europa Leste e Oeste, a Oeste capitalista e a Leste comunista, não é? Hoje isso, com a queda do Muro de Berlim, tudo acabou com a Glasnost, perestroika e tudo mais. Então, olha só, chegou lá, ele levou um pau, né? Um cacete mesmo, e na época eles colocavam os caras, as pessoas, né? Que eles chamavam de terroristas, guerrilheiros e tudo, bandidos, em pau de arara, afogavam, davam choques, não é? Choques na genitália masculina ou feminina, enfiavam agulhas, não é? Debaixo da unha, do pé, da mão, batiam com toalha molhada, né? Que não deixa sinal, mas pode lesionar órgãos importantes por dentro, né? Então, o Vladimir Herzog, eles não sabiam, mas ele tinha problema de pressão alta, né? E ele não suportou esse interrogatório, e talvez aí, nós não sabemos também para afirmar textualmente, não é? Documentalmente, ele não suportou certa tortura que ele sofreu, não é? E veio a óbito. Os policiais que executaram essa tortura, esse interrogatório, eles fizeram uma simulação e tiraram foto que passou a ser publicada nos jornais, né, nacional e internacionalmente, como se eles tivessem se enforcado. Né? Eu não lembro agora, parece que foi com o cinto dele. Aparece ele com a cabeça assim, né? Aquela posição de gente enforcada, mas não com a mínima condição, não é? De ter num lugar tão baixo ele conseguido se enforcar da maneira como eles apresentaram, não é? Foi muito mal forjado. E hoje, depois de 40 anos, 41 anos, o Brasil, num processo, né, que organismos aí, instituições aí que lutam contra as aberrações, né, as anomalias da ditadura militar no período de 64 a 1984, 85, né, foi condenado o Brasil por crime, não é? E Vladimir Herzog aí, eu tive a oportunidade, quando eu estudei em São Paulo, na Faculdade Casper Libero de Comunicação, tinha lá o nosso centro acadêmico, né? Que chamava-se Vladimir Herzog, ainda num período ainda de 80, né? Quando a ditadura militar estava ainda se sustentando nas suas anomalias aí, não é?
Então é bom a gente registrar isso historicamente, não é? Porque tem muitas pessoas hoje que vão para as praças, não é? Vestem verde e amarelo e são financiados aí por dinheiro de JBS, não é? De MDB, de outros partidos políticos, e querem a volta da ditadura militar, não é? E jovens que hoje são filhos, não é? Não conhecem a história, não viveram, não sentiram o temor de exército na rua, não é? Com baioneta calada, não é? Uma adaga que fica no fuzil, pronta para espetar, não é? Cães pastores mordendo bomba de gás lacrimogênitos, né? Aqueles tanques urutus, cacetete, não é? E toda a falta de liberdade possível e imaginável, né? Entravam na sua casa, arrombavam sua porta, te batiam, te prendiam, te colocavam incomunicável por tempos e tempos, não é? Então, essas pessoas pedem a volta da ditadura militar, não é? E não sabem nem 1% do que eles estão pedindo. Vamos aqui para o que interessa, né? A nossa saúde do dia a dia. O que está nessa semana, eu não vou falar hoje. Essa semana nós temos muitas notícias aí, como eu falei para vocês há pouco, sobre a Folha de São Paulo, a poliomielite, ao menos 312 cidades, né, podem voltar a ter paralisia infantil. Sarampo, 17 casos suspeitos da doença são investigados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Olha só, isso aí tá, não é? E tomara que seja como a febre amarela, que começou lá em São Paulo e as autoridades chegaram em cima e debelaram, conseguiram controlar. Mas ainda está aí, porque se for igual a dengue, nós estamos perdidos, né? Dengue, nós temos dengue há 3 décadas e não conseguimos. Agora parece que o Fiocruz, Oswaldo Cruz, né? O laboratório aí e também o Instituto Butantan de São Paulo conseguem uma patente lá nos Estados Unidos e vão desenvolver uma vacina contra a dengue. Mas pelo que eu já li, assim, essa vacina não vai fazer efeito para os outros tipos de dengue. Pode ser que você pegue dengue, né? Mas você vai ficar imunizado. Daí é difícil de entender, né? Mas é uma informaçãozinha muito pouca ainda que nós temos dessa vacina, né? Isso aconteceu também com o laboratório francês, o Sanofi, né? Fez a vacina contra a dengue, mas ela não imunizava 80%. Né? Por isso ela não foi lançada mundialmente. Tem uma outra notícia aqui, os remédios, né? Por que não é simples, né? Essa ideia, não tome remédio. Tem duas coisas assim, ó, fundamentais para as pessoas entenderem que a automedicação não é vantagem nenhuma. A automedicação, ela pode ser feita, não é proibida, ninguém está cometendo crime, ninguém é bobo, nada disso. Você pode tomar um remédio, sim, mas episódico. Você está com uma dor de cabeça, ou está com uma dor lombar, ou tal, qualquer coisa. Você vai lá, toma um remédio, acabou, ué. Ponto final. Agora, se você começa a fazer uso do remédio por 1 mês, 2, 3, e aquele remédio que você tomou, ele passa a começar a fazer efeito menos naquilo que você procura, o remédio já não te faz mais efeito e você está cronificando uma doença. Você deveria ir ao médico, fazer exames, ou pegar e tomar um medicamento que o médico já conhece a sua eficácia, que pode resolver o problema que você está sentindo, e aí você vai ficar livre, não é? Agora, a teimosia gera o erro, não é? Que já é um erro.
Aí você fica um mês, 2, 3, 6 meses, um ano. Quando você vai tratar, provavelmente você já não consegue mais aquele resultado com um remédio que poderia, né, lhe curar em tempo mais rápido e talvez até precise de cirurgias, né? Uma grande desvantagem. Então não é vantagem nenhuma tomar um medicamento sem consulta médica, sem receita médica, né, direitinho, e sem os exames. O antibiótico, ele vai mais além. O antibiótico já está provado aí por pesquisas científicas, por grandes nomes da infectologia no mundo, no país, né, no Brasil, Instituto Adolfo Lutz, que o antibiótico ele cria resistência orgânica no organismo humano, né? Ou talvez até do animal. Então você toma um antibiótico às vezes e ele no decorrer do uso ele cria anticorpos, ele assimila e ele passa a não fazer efeito. Então cada vez mais a indústria começa a produzir antibióticos de classes diferentes, mais potentes. Então olha a incongruência, não é? Se você começa a tomar automedicação na sua conta, como era feito antigamente, né? Tinha até um antibiótico famoso, não sei se tem ainda, tal do Tetrex, né? O cara pegava uma blenorragia aí, chegar na farmácia, o farmacêutico já sabia, né? Não precisava nem falar muito no cochicho, não. É o Tetrex aí de tantas miligramas. O cara, pá. Aí chegou uma hora que muitas gonorreias aí começaram o quê? A cronificar, não é? Ela sarava, mas se escondia, sarava coisa nenhuma, tá? E ia para onde? Para a próstata. Quando menos o cara esperava, ele estava aí com problemas de impotência sexual, estava com problemas na próstata, né? Até mesmo o tal do câncer, não é? E aí às vezes, e dá tempo, né? Quando você vai, faz os exames, tudo, faz o tratamento, você cura, né? E vai aplicando antibiótico lá dentro da sua próstata, né? Com o dedo você vai ficar com dor até você morrer, né? Brincadeira, viu, gente? É a dor mental, né? Então, não é vantagem. Então, tá aí, ó. O que os médicos falam assim? O, o, o antibiótico tem outra coisa. Ele, num campo cirúrgico, né? Olha só como que é a bactéria, né? Num campo cirúrgico, o antibiótico perde o poder que ele tem de eficácia e a bactéria exigir antibióticos. Então, quanto mais, né? É quando dá infecção no hospital, a pessoa, a tal da septicemia, né? E a pessoa morre, né? Então não tem vantagem nenhuma em se tomar remédios por longo tempo, né? Sem uma prescrição médica, sem exame, sem nada, né? Olha aqui a matéria, ela está publicada aqui no Globo.com. Combinar antibióticos pode alterar sua eficácia, diz estudo. A eficácia pode ser alterada combinando os medicamentos não antibióticos ou mesmo com aditivos alimentares. Alguns podem melhorar ou reduzir potencial dos medicamentos, né? A eficácia dos antibióticos pode ser alterada com os medicamentos antibióticos com aditivos alimentares. É o que diz um estudo publicado nesta quarta-feira, ontem. Dependendo da espécie bacteriana, algumas combinações impedem que os antibióticos em seu pleno potencial, enquanto outros começam a ter resistências aos antibióticos, relatam os pesquisadores. Na primeira triagem, seu tipo, os cientistas traçaram 13.000 combinações de drogas em 3 diferentes bactérias causadoras de doenças. A pesquisa foi liderada por Nassos Tipas,
do Laboratório Europeu de Biologia Molecular (MBL), superando a resistência aos antibióticos. O uso excessivo e o uso indevido de antibióticos levou a uma resistência generalizada aos antibióticos. Combinações específicas de drogas podem ajudar no combate a infecções bacterianas resistentes para os medicamentos, mas não são amplamente inexploradas e raramente usadas em clínicas. E por isso que no estudo atual a equipe estudou sistematicamente o efeito de antibióticos emparelhados entre si, bem como com outros medicamentos e aditivos alimentares em diferentes espécies. Né? Eles falam muito aqui, né? Aí entrou já no campo a vanilina, a espectrotinomicina, não é? Mas não falam aqui, gostei falando, não falam aqui, não citam no trabalho aqui eles falam que houve mais de 500 combinações de drogas, né, que melhoraram o resultado do antibiótico. Mas eles não falam aqui, falam muito, mas não citam com pormenores os alimentos, né? Nós temos muito aquelas coisas de tomar remédio com leite e comer bolachinhas. E eles deviam ter relatado aqui para nós, né, os alimentos que podem interferir aí na eficácia dos antibióticos, né? Então, vale ressaltar aqui que o antibiótico, o efeito dele no organismo, ele consegue debelar aí as bactérias, mas aí ele causa um efeito perverso, né? Nós temos macrófitos, saprófitos, né, no nosso organismo, que são células boas e más. Em última instância, né, nós temos flora bacteriana, e o antibiótico faz com que destrua essa flora bacteriana, né? E tanto essas células boas quanto as ruins vão também para o efeito dele, né? Eles destroem parte, não acaba com tudo, não é? Senão haveria uma falência do nosso organismo, né? Mas destrói grande maioria enquanto o período. Por isso que é importante, o médico ele usa antibiótico, uma pneumonia, antibiótico venal, né? 7 dias monitorado com soro, tudo direitinho ali pelos os enfermeiros, né? Enfermeiras e tal, e outros tipos de doença, tudo bem monitorado para não destruir totalmente, não é? Essas células boas e as más também aí das bactérias, etc. Então é importante sempre a pessoa acompanhar isso, né? Até junto com o seu próprio médico, e não fazer da automedicação a sua realidade, né? Lembrando aqui que não é proibido, não quer dizer isso, proibido tomar remédio, nada disso, não é nada disso. Porque isso, o que é estudo, você está vendo aí um estudo científico. É científico porque foi feito com 3.000 pessoas, não é? 500 combinações. Agora, se você já pensou, grande da nossa população que utiliza da automedicação, né? Uma dor de cabeça pode ser um problema neurológico, grave até, mas que se você vai ao médico, você já vai passar um período que você vai ter que esperar uma consulta. Nós, né, que dependemos do Sistema Único de Saúde, um grande período aí, às vezes de 90, 100 dias, com um neurologista, mas você já vai com uma classe de medicamento da área de neurologia para fazer uma tomografia, um exame mais sofisticado, e você já está mais protegido. Agora você vai ficar tomando tudo quanto é remédio para dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, ai que no isso e aquilo outro, e não faz o que é específico, que né, indicado, que são os exames
as consultas, né? Os medicamentos já estudados, especiais, né? Indicados para neurologia. Isso eu estou falando numa parte, né? Mas isso vai acontecer no câncer, não é? Vai acontecer quase em todas na cardiologia, em quase todas as doenças, né? Cardiologia acontece muito. A pessoa tem uma pressão alta, vai ao médico, dá a medicação, toma, tô bonzinho, deixa de tomar o remédio e aí às vezes sofre um infarto, né? Ou um acidente vascular cerebral. Um abraço, muito obrigado, saúde, paz e até amanhã, nosso Jornal de Saúde comparado investigativo. Fique aí com a nossa programação musical e os nossos patrocinadores aí, não é? Que estão aí sempre aí do lado aí no nosso trabalho.